Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Ei, pessoal, viemos aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast. E o assunto de hoje é rapport. Como conquistar a confiança e a empatia do nosso lead. E para falar desse assunto, eu não podia escolher outra pessoa. Quem está aqui comigo é o Caio A. Hoje ele é atual sócio da Mosquite. E para mim, gente, ele é uma das pessoas que sabe fazer o rapport de uma maneira mais natural possível. Ele conseguiu efetivamente gerar um rapport comigo num evento que eu encontrei ele há um tempinho atrás. E eu nunca mais esqueci. E aí, queria convidar ele aqui hoje para compartilhar como que ele faz, quais são as técnicas que ele utiliza para poder efetivamente ter essa confiança do lead. Caio, seja muito bem-vindo e já aproveita aí para se apresentar para o pessoal. Oi, Larissa. Oi, pessoal. Que alegria de estar aqui nesse podcast tão maravilhoso. Eu não sei nem o que falar, gente. Você aí perdendo o seu tempo me ouvindo. Não perca seu tempo, ganhe seu tempo. Olha que coisa fofa. E já vou dizer uma parada muito importante para você que está ouvindo isso em modo acelerado. Rapport não se acelera. É que nem quando você está vendo um filme romântico e os casais vão começar a desenvolver um romance. Não se acelera amor, não se acelera rapport. Então é legal você prestar atenção no tom de voz, é legal você prestar atenção na velocidade que eu estou fazendo, nas pausas que eu estou fazendo. Então esse é um episódio para não ouvir no acelerado. Adorei, com certeza, viu? E até para começar, queria só que você compartilhasse com a gente, Caio, o que é rapport para você? É só ganhar a confiança do lead mesmo? Boa. Então, rapport, Larissa, eu acho que antes de mais nada, o nome, né, vem do francês, não tem uma tradução para isso, por isso que a gente continua chamando de rapport, mas eu gosto muito de pensar numa tradução livre como algo como sintonia ou ligação, conexão. Ele é muito usado na venda presencial, baseado em mimetização, imitar a pessoa, imitar os trejeitos, imitar o comportamento com quem que a gente está falando, assim, identificar a postura da pessoa, o jeito que ela mencionou alguma coisa, onde ela bota a tonância, como é que ela fala, como é que ela está se comportando no gestual. E quanto mais você imita essa pessoa, mais ela se vê em você e vê que as tuas escolhas são semelhantes às escolhas dela e começa a ver coesão na conversa contigo. Ela começa a ver que aquilo ali faz sentido porque você está indo pelos mesmos caminhos dela, então ela tende a se conectar mais e se ligar com você. Mas basicamente é isso, é usar a empatia, usar a conexão, conseguir se colocar no lugar da pessoa de verdade para que ela se sinta bem contigo e natural contigo. Só que agora, né, no nosso mundo inside sales, no nosso mundo remoto, isso se provou um desafio para muita gente. Assim, eu sempre falo que o vendedor que não manja de rapport, o cara que não consegue engajar a pessoa numa chamada, ele infelizmente não vai continuar no caminho de vendas na vida, porque a pessoa do outro lado vai, e tal, e pum, desliga a chamada e você não sabe mais por quê. Será que caiu? Será que não caiu? Daqui a pouco vem aquele e-mail do teu cliente. Então minha internet está oscilando muito, você não consegue mandar por e-mail, e aí você ferrou, não tem mais a chance de conseguir vender para essa pessoa. Então, gerar essa conexão, mostrar que vai ser uma conversa de valor, que ela realmente vai sair dali melhor, com mais informação, com mais know-how, com mais visão de mercado do que quando ela entrou na conversa. Eu acho que isso é um bom movimento para se ganhar um rapport. E aí, a primeira coisa que eu tento fazer sempre é ganhar a pessoa nesses primeiros segundos. Então, eu boto muita alegria no meu tom de voz, boto muita felicidade de verdade em estar falando com a pessoa, porque a minha linha de rapport é pelo carisma. Eu gosto muito de ser uma pessoa legal. Eu gosto de fazer um rapport um pouquinho invertido do que os livros e as técnicas vão falar sempre, mas eu tento ser a pessoa tão legal que eu quero que a pessoa se espelhe em mim. E aí começa essa troca. Isso daí no rapport acontece na realidade, quando você começa a usar palavras e a pessoa que você está querendo conectar, ela começa a conectar contigo e repete as mesmas que você falou. Então quer dizer que seu rapport funcionou, deu encaixe ali. O que é a ideia? É que eu tento fazer isso o mais rápido possível através do carisma. Eu tento ser engraçado, eu sou vulnerável em relação a mim mesmo, eu faço uma piada comigo mesmo, eu faço uma brincadeira com o lugar onde eu tô, ou com. Eu estava falando com a Larissa aqui, ela está em BH, nesse momento eu estou em Londrina, e aí eu estava falando que uma coisa que eu sempre utilizo para conectar com as pessoas de uma maneira muito
instintiva, muito brutal é a comida, porque, cara, todo mundo gosta de comer, todo mundo tem uma relação emocional com a comida, e eu sempre falo disso, assim, eu vou lá e falo, cara, em BH, puta merda, cara, eu sei que o que eu vou falar é clichê, mas, meu Deus do céu, eu comi o melhor pão de queijo da minha vida em BH, todo dia eu chego a sonhar com isso, e aí eu faço uma piada, faço uma brincadeira, você pode olhar aqui na minha cara que eu sou uma pessoa que gosta de pão de queijo, não tanto na minha cara, mas mais no meu corpo, e aí vou fazendo uma piada, vou brincando, vou levando para esse caminho, e é muito legal, assim. Aí eu devolvo para a pessoa e você, cara, como é que você consegue viver em BH sem comer pão de queijo 10 vezes no dia? E as pessoas tendem a aceitar aquilo e jogar, dizendo que come 10 vezes por dia mesmo. Não, como assim? Quem disse que eu não como 10 vezes? Eu como 10 vezes pão de queijo por dia. E aí vai brincando com isso. Tem o rolê do ah, não, nem gosto. E aí, cara, sério, bicho, não é possível. Você mora num lugar. É isso, Deus é injusto mesmo, não dá asa pra cobra, não é possível. Esse negócio. E aí tu começa a brincar e começa a fugir do tradicional ali. Eu evito, claro, o rapport aquele muito do elevador, assim, do tempo, do futebol, das coisas que são muito fugazes ali. Eu tento ser um pouquinho diferente para realmente ser uma quebra de visão, uma quebra de paradigma logo no começo da conversa, para que a pessoa veja que vai ser uma coisa diferente do que ela está acostumada. Mas se eu puder ir num lugar comum, eu vou. E comida, cara, é batata, sempre funciona, assim, falar de lugares, tipo, falar do mercado de BH, falar de um perrengue que você passou em BH. Cara, eu tenho uma das histórias mais bizarras com Uber da minha vida em BH. E aí a pessoa já ficou, opa, caralho, como assim? E começa a ter esse interesse, gerar essa vontade de querer conectar por meio do carisma. Mas me fala uma coisa, quem não é carismático igual você? Como que faz para gerar rapport? Aí eu vou falar de uma outra parada. Eu não sou carismático por si só, eu sou nerd para caceta. Eu gosto muito de desenho animado, sou geek. E tem um exemplo que eu acho tão maravilhoso no filme dos Simpsons. Os Simpsons, o filme, eles vão explodir Springfield lá, botam um domo, e aí eles vão explodir, vai virar um novo Grand Canyon lá no meio do negócio. E aí aparece o Tom Hanks para contar isso. E a melhor coisa do mundo acontece, porque o Tom Hanks ele chega dizendo: Oi, eu sou o Tom Hanks. O filme do governo americano tá tão queimado que eles estão usando o meu carisma para te passar essa informação. E eu acho isso muito genial e funciona demais em rapport. Se eu não tenho, de repente, todo esse carisma, eu vou usar de alguma coisa que eu tenha. Por exemplo, assim, eu estou em Londrina, então eu vou usar o carisma de Londrina. Só que ninguém sabe que Londrina existe, então não tem muito carisma aqui. O que eu vou falar? Eu vou falar de Floripa, que era onde eu morava. Vou dizer, pois então, cara, tô aqui em Londrina, mas quando eu estava em Floripa, aí eu uso o carisma de Floripa, eu uso o carisma de Minas Gerais, eu pego emprestado de outra coisa, o carisma para que você pense numa coisa legal e você transfira essa visão de algo legal que eu trouxe para mim. Então eu uso muito do carisma de outra pessoa e pego carona naquilo, na percepção da pessoa. E assim, queria que você trouxesse ainda aqui algumas dicas para mostrar o seguinte: tem muita gente que, eu tenho muita dificuldade nesse momento, eu não consigo fazer essas associações. Como que eu me preparo para eu conseguir gerar rapport durante a venda? Cara, tem algumas coisas. Isso que eu acabei de fazer, inclusive, é uma delas. É você mesmo rir de uma piada. Eu nem falei uma piada e eu já tô rindo, eu já tô feliz de estar conversando contigo. Essa pausa, esse espaço que eu dei, olhar pro teu tom de voz. Eu fico de cara com as pessoas que me dizem que tem dificuldade no rapport, e aí eu vou ouvir uma ligação, vou ouvir uma venda, e a pessoa fala assim, ela tá falando assim o tempo todo, e ela age desse jeito, e ela sempre tem o mesmo tom e a mesma cadência vocal, e parece que ela tá lendo o tempo todo, e na realidade o robô do Google falaria do mesmo jeito. Isso daí, cara, é muito irritante. E não é só porque eu quero passar um conteúdo técnico, que eu preciso ser técnico na minha voz, eu oscilar, eu esticar uma palavra. Olha como deixa o diálogo mais interessante. Então eu tenho que olhar primeiro para o poder da minha voz, prestar atenção em como é que eu vou comunicar aquilo. Se eu falar uma coisa boa, eu vou falar rindo, eu vou falar feliz, eu vou falar aqui perdendo o ar, como eu estou fazendo neste momento, de uma coisa muito divertida que eu quero te contar. Agora, se é uma coisa mais densa, uma coisa mais pesada, é um negócio que, poxa, gera um certo desconforto, eu deixo minha voz mais grave e eu realmente faço isso de um jeito onde parece que eu tenho um peso em falar aquilo, tô até meio preocupado na minha comunicação.
do jeito que eu fiz aqui, você está pensando, mas isso é muito encenado, as pessoas percebem. Claro, porque você está vendo eu fazer isso de um para o outro, você viu eu ir para dois extremos. Agora você imagina que você coloca uma conversa em tom natural e daqui a pouco você deixa mais pesado, e daqui a pouco você se dá uma parada e mostra aquilo ali, faz uma provocação para o seu cara e deixa ele curioso. Mas assim, tem como resolver, não tem problema. Vem para reunião comigo, vamos conversar que a gente consegue sair. E aí você sai daquele tom onde você entrou. Então, usar o poder da voz para influenciar como a pessoa te percebe é extremamente importante. Você estudar a empresa antes. Eu gosto muito de usar o exemplo que aconteceu quando eu tinha uma venda para fazer, e aí o meu pré-vendedor, ele estava fazendo outbound, e ele foi atrás, beijo Renan, inclusive, que se você estiver ouvindo, poxa, sempre lembro dessa história, ele foi atrás da lead lá, que a gente ia fazer a reunião, e ele acabou entrando nas redes sociais da empresa, e por aí vai, ele viu uma foto de um coelho, da dona da empresa com um coelho. E cara, pegou e tal, e ele me mandou isso por escrito, cara, ela gosta de coelho, ela tem um coelho. Eu, tá, aí fui lá, troquei o fundo de tela para um coelho. Eu normalmente uso fundo de tela de Floripa, uma foto da praia, de moto, eu adoro moto, então eu uso coisas que eu gosto, desenho animado e por aí vai. Mas eu botei o fundo de tela um coelho, comecei a reunião com ela. Oi, tudo bom? Eu sou o Kaiowá, lá, 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 lá. Eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar minha tela aqui com você poder, para começar a nossa apresentação. E botei para compartilhar a tela, tinha um coelho. Ela, por que você tem um coelho aí? Eu gosto de coelho. Eu tenho um coelho. Como? Por que você tem um coelho no fundo da sua tela? Eu sei lá, fui no Google, procurei fundos fofinhos, ia fazer a reunião contigo. Ai, não acredito. Não, não é mentira. Na realidade, eu fiz isso porque eu sabia que você tinha um coelho. Eu sei até o nome do teu coelho e tal. E lá, 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 isso foi pré-venda. E aí, ela ficou tão desacreditada que eu tinha feito isso, e eu disse, eu fiz a coisa mais absurda, porque eu botei no fundo de tela porque eu queria te mostrar que eu já te conhecia logo de cara. Agora, você imagina se eu quisesse ter deixado isso um pouquinho mais oculto, se eu não quisesse ter usado para um primeiro momento, é que eu usei como uma punchline, mas se eu quisesse realmente colocar no meio da conversa, porque o rapport não é só no início do papo, ele tem que acontecer durante o todo, você tem que guiar com carisma, com empatia durante todo o processo. Aí tu imagina que no meio da minha apresentação comercial, eu botava lá, digamos que essa aqui é a Larissa, ela tem um coelho, tá aqui o coelho dela. Agora a Larissa tá não sei o que. E eu botar um item no meio do negócio, a pessoa vai se identificar muito. Claro que um coelho é um índice, é um indicador muito, muito grande disso. Mas você imagina que eu consigo pegar várias outras coisinhas da tua empresa, situacionais, que eu posso olhar no site, que eu posso olhar nas redes sociais, que eu posso olhar nos textos de LinkedIn, blog, por aí vai, e eu posso colocar isso na minha apresentação, posso colocar isso no meu discurso. Então, essa preparação, estar preparado, saber onde é que você está pisando, é fundamental para poder utilizar o rapport e poder criar antes. Eu evito ao máximo de fazer anotações de rapport antes da conversa, de tentar fazer alguma coisa assim. Mas indicações visuais para gerar rapport, eu sempre faço. Tipo, na minha apresentação, no meu PowerPoint, essas coisas assim. Sim, e basicamente a gente acaba caindo naquela velha questão, né? Não adianta a gente conversar com todo mundo sendo genérico, não adianta você tentar gerar rapport sendo genérico. A mesma coisa eu chegar aqui falar com você de voleibol sendo que você gosta de futebol. Você vai ficar tipo, beleza, o que a Larissa tá falando? Eu não tô nem aí pro vôlei, eu gosto de ver futebol. Então, é um pouquinho disso. E é um estudo que, poxa, exige pouco, sabe, Caio? Se você pega ali 10, 15 minutinhos antes, você já consegue encontrar algum elemento em comum que você possa utilizar de alguma forma. No mínimo a sede da empresa, onde fica, um evento que eles tenham ido, alguma marca que eles atendam, qualquer coisa, que dá para realmente criar uma ligação com tanta outra coisa, você pode roubar esse carisma de outras coisas de uma maneira tão, tão simples. Completamente. E o que eu gosto muito de falar é que eu sou uma pessoa que aprendo muito com os erros. E lá na comunidade eu costumo compartilhar bastante o que não fazer. Porque eu acho que a gente vendo o que não fazer, a gente tende a não replicar. Agora, o que fazer, a gente vê tanto o que fazer, que às vezes a gente acaba ignorando um pouco, sabe? E a gente já falou aqui muito o que você tem que fazer, ou como que você utiliza de da sua própria característica a seu favor na hora de fazer um rapport. Agora, para você, se eu te perguntasse aí duas coisas, não faça isso quando você for gerar um rapport. Quais seriam essas coisas para você, Caio? Eu vou te dizer que eu tenho
eu tenho algumas coisas que ninguém acredita que eu faço, que todo mundo diz, cara, não faz isso pra gerar rapport, e eu sempre faço e pra mim dá certo, mas é porque tem muito da pessoalidade também, o meu jeito funciona e encaixa isso, o meu jeito de comunicar, eu sou desse jeito, eu não tô criando um personagem ali pra atender a pessoa, eu falo palavrão, enfim, eu sou uma pessoa esquisita, mas coisas que eu evito ao máximo é cair em armadilhas de rapport onde você acha que o clichê vai funcionar e você se ferra. Por exemplo, assim, falar de time de futebol. Falar de time de futebol é um risco tão grande porque o futebol ele mexe no âmago da pessoa, ele mexe ali na emoção da pessoa. Então, esse cara pode ser doido com relação ao futebol, ele pode ser maluco. E aí você fez a piada errada do time do cara, bicho, acabou, ele fechou as portas, acabou, ele já tá te olhando como um concorrente a ele não vai te ver mais como uma pessoa próxima e alguém ligado e relacionado a isso. Então, eu evito ao máximo coisas que despertem um sentimento exacerbado de paixão ou de enlouquecer ali. Tipo, o rolê do coelho, ele foi um chute, assim, porque ela podia ser muito maluca do coelho, e aí eu tinha perdido ela também. Então, eu evito ao máximo de fazer isso, assim, porque eu sei, cara, é flamenguista, eu vou botar um fundo de tela do Flamengo. Cara, não vai dar certo, bicho. Até porque ele ama esse negócio, ele vai querer falar sobre. E aí você não só vai perder muito tempo da sua conversa, de ficar ali 5, 10 minutos da chamada falando sobre uma parada que não tem nada a ver, como você vai ter que ter um nível de conhecimento bom pro cara te valorizar como um igual. E aí fudeu, porque se você não sabe qual é a escalação do time de 1976, quantos anos o Zico jogou, não sei o que lá, bicho, você tá fudido. Então, você não vai conseguir criar essa conexão. Então, eu evito ao máximo as coisas que podem mexer com relação aos amores e as paixões malucas do cara do outro lado. E o outro é o gerador de lero-lero, cara. Eu também evito ao máximo o gerador de lero-lero de só falar abobrinha, assim, tipo, de chegar querendo ser o legalzão. Eu vou tentar ao máximo não ser o legalzão, vou tentar ao máximo ser quem eu sou, e se a pessoa me vê como uma pessoa legal disso, se encaixa, show, se não encaixa, bicho, olha, eu sou assim, desculpa, eu fui palhaço profissional por 11 anos, eu vou tentar ser engraçado durante a nossa chamada, você pode só ficar com essa cara triste mesmo de quem não acha isso divertido, mas toda vez que eu fizer uma piada e que eu tentar fazer uma piada, para que você tenha certeza de que eu tô tentando fazer uma piada, eu vou balançar a mão assim, ó, para você saber, ele tá tentando ser engraçado, é isso que ele tá tentando fazer. Então, eu fico fazendo uma indicação ali de que eu vou continuar nessa comunicação. Às vezes, claro, quando eu percebo que nenhuma das minhas piadas, nenhuma das minhas estratégias tá encaixando, eu vou aos poucos ficando mais sério e ao final da chamada eu já sou outra pessoa. Mas no geral, eu sempre vou tentar fazer uma coisa que comunique comigo. Se eu estiver me sentindo bem na chamada, se eu estiver feliz, se eu estiver satisfeito, a chance é que a coisa funcione. Agora, se eu tiver que fazer a mesma coisa sempre, eu vou usar um exemplo real aqui do Mosquite. A gente, quando começou, meus vendedores eles tinham uma dificuldade muito grande para criar esse rapport inicial, essa primeira coisinha para eles fazerem e tudo mais. E eu sempre dizia, cara, é muito importante que você abra a câmera, que você tente fazer o cara abrir a câmera do outro lado. Uma coisa que eu gosto de fazer é me colocar numa situação de vulnerabilidade. Então eu sempre disse, cara, eu vou abrir a câmera aqui, desculpa, eu sou feio mesmo, não quero. Agora, logo no começo da tarde, cara, depois do almoço, se eu embrulhar teu estômago, você me avisa, eu fecho a câmera, não tem problema. E isso normalmente gera uma reciprocidade na pessoa para ela abrir a câmera dela também. Muitas vezes, eu, por exemplo, não tô com 2 monitores, sei lá, não tô usando 2 monitores, eu entro do meu celular para poder ter a câmera do cara aberta ali o tempo todo e poder mostrar para ele a minha apresentação no rolê. Eu vou dizer isso para ele, eu vou conversar com ele. Eu sempre aviso, olha, eu quero anotar algumas das coisas que você vai falar comigo durante a conversa. Então, eu vou deixar minha câmera aberta para você entender que quando eu estiver olhando para baixo aqui, que eu estou anotando o que você está falando, tá bom? Porque eu não gosto do barulho do teclado enquanto eu estou conversando contigo, não quero te interromper com esse barulho. E aí eu deixei bem claro, conversei, expus, não tem segredo. No Mosquite, a brincadeira era que todo mundo se dizia feio. É que hoje eu tenho pessoas muito lindas na equipe e não funciona mais essa piada. Mas antes, quando eu só tinha gente feia, e sim, eu estou falando de você, Davi, estou falando de você, Pereira, é... sacanagem com eles, tadinho, são lindos. Mas quando eles faziam, eles sempre já começavam falando que eram feios, sempre usavam essa dinâmica. Se você que está nos ouvindo fez alguma reunião com um Mosquite que o vendedor se chamou de feio para começar a conversa, foi um truque de rapport. Não, com certeza. E até uma coisa, gente, não façam isso. E quando eu entrei para vendas, eu era mestre em fazer isso. Isso é muito ruim.
não erra o nome do lead, por favor. Meu Deus, é horrível. É horrível. Quando eu comecei, eu sempre fui muito assim. Eu erro o nome das pessoas, para você ter noção, eles me criticam aqui no Rive até hoje, com razão, porque teve uma menina que entrou para trabalhar aqui com a gente, se ela estiver ouvindo, ela com certeza vai saber que eu estou falando dela, que já assim, 5 meses que ela trabalhava no Rive, e eu fui pedir uma ajuda para ela, mas eu chamei ela de menina e eu falei com ela que eu não sabia o nome dela. E todo mundo acabou comigo. E eu fiquei, gente, mas eu sou muito ruim com nomes. Ou então, já conta pro cara que você é ruim com nome logo, ou então faz igual eu fiz. Escreve no post-it o nome do seu lead, mas não chama ele de outro nome. Por favor, viu, gente? Eu vou te dizer que eu me tornei um vendedor tão melhor em inside sales por causa desse pequeno detalhe. Antes, quando eu fazia a reunião field, de ter que ir nas pessoas, aí nunca vi, cara, que dono de empresa nunca tá sozinho. É sempre o cara tá cercado de uma meia dúzia, a pessoa tá cercada de uma meia dúzia. É o inferno, cara. Tu chega, pô, vou vender um negócio pra Rive. Aí chega lá no Mairink, tá lá Mairink, Júlia, Larissa, tá metade da empresa lá. E aí eles querem que tu magicamente lembre o nome de todo mundo, você é apresentado. Nome, cargo, qual é o setor e tal. Mano, não sou essa pessoa. Não sou essa pessoa. No Inside, fica o nome da pessoa escrito na tela. Eu anoto aqui onde é que ela tá. Escrevo ali cada uma das pessoas envolvidas. Minha memória como vendedor inside sales é maravilhosa, cara. Eu sou um monstro, eu sou um glossário de tudo que a gente já conversou, tudo que a gente já ouviu, eu sei, lembro. Claro, Larissa, putz, gestora de canais, fantástica, tá morando na fazenda agora com os pais, no meio da pandemia. Putz, e aí eu vou ter todos os detalhes da pessoa ali. E aí o cara, porra, esse Kaiowá aí, ele lembra mesmo? Não, cara, eu anotei toda essa merda, bicho, você só não viu o que eu tava anotando, mas eu anotei, e isso é muito bom. Eu sempre, quando eu vou fazer uma reunião inside, eu anoto o nome das pessoas em cima da minha folha de anotação aqui, sempre deixo anotado, porque vai que o nome do cara desaparece do chat, vai que o nome do cara, ele bota o nome da empresa, não bota o próprio nome, então eu anoto ali o nome de todo mundo, eu anoto na cor de uma caneta, eu anoto as coisas que eu tenho antes da conversa, então tudo que eu pesquisei sobre a empresa do cara, e na outra cor, tipo na caneta azul, eu pego tudo que foi fui estudo, e depois na caneta preta é tudo que eu peguei conversando com a pessoa para validar se aquilo ali estava ok ou se realmente mudou alguma coisa. E aí na preta normalmente tem um monte de anotação de rapport, é muito engraçado, assim, coisas que geraram a conexão, aonde encaixou. Eu anoto porque depois quando eu fizer um follow-up, eu posso usar aquele mesmo gatilho ali para ganhar de novo. Com certeza. E lembrando que você falou de uma coisa, quando a gente vai fazer field, chega lá, tem aquele tanto de pessoa. Gente, a gente não gera rapport, mesmo no inside sales, só com o tomador de decisão. Às vezes ele coloca 3, 4, 5. Eu já entrei numa reunião que tinham 12 pessoas. Você se vira, mas você precisa gerar rapport e manter o engajamento das 12 pessoas. Malabares, né? Isso aí. Anota o nome de todo mundo. Em algum momento você vai precisar envolver todas essas pessoas, ou pelo menos eu gostava muito de anotar o nome e o que a pessoa fazia, sabe? Então, se era SDR, se era closer, se era o financeiro, que muitas vezes estava. Em algum momento, chama essa pessoa e pede a opinião dela. Porque você está basicamente construindo um rapport, porque ela vai se sentir uma pessoa referência, então você confia nela, por isso você está pedindo a opinião dela, e automaticamente você já está iniciando o processo de construir uma champion ou um champion seu lá dentro na tomada de decisão. Então, se o diretor chamou todo mundo, é porque em algum momento ele vai considerar a opinião de todos para tomar essa decisão. Então, lembra, gente, não esquece, é durante toda a call e é com todo mundo que está dentro dessa call. Perfeito, perfeito. É isso aí. Não... Cara,
é muito engraçado, assim, quando eu faço uma reunião ou alguma coisa com pessoas que trabalham junto e elas têm uma dinâmica delas ali, e aí daqui a pouco eu tô no meio da dinâmica, tá um negócio bizarro, eu já sei das histórias, e aí eu sei, putz, consegui realmente encaixar nos dois e funcionou. Então, eu sempre tento colocar algum indicador para que eu saiba que criou o rapport mesmo. Só que é muito difícil agradar todo mundo ao mesmo tempo. Se eu puder evitar de entrar numa reunião com 12 pessoas, eu vou fazer de tudo para evitar estar nessa reunião. Eu vou dividir com o meu time, vou ter um cara para cada grupo de 3, mas eu vou tentar ao máximo não estar no mesmo grupo, até porque é muito difícil não só tu criar uma comunicação boa com eles, mas vai invariavelmente se tornar uma palestra, vai invariavelmente se tornar uma coisa muito de um lado, e o pior de tudo é que se você está falando com esferas diferentes, você tem que prender a atenção das pessoas por esferas diferentes. Quando você está falando com um diretor, você vai falar em termos de direção, vai falar em decisões de direção, você vai falar em formato que o diretor vai comunicar contigo. Só que ele tem, de repente, um gerente, tem um cara da operação. E aí, quando você está comunicando com o diretor, automaticamente você está se afastando dos outros dois. Então, esses pontos, eles tornam muito difícil fazer esse rapport múltiplo aí, vai para uma coisa comum. Nesses casos, corre para comida, corre para bebida, pede uma ajuda. Nunca fui para a cidade, nunca fui para BH. Larissa, Vinícius, Arthur, sei lá, qualquer pessoa que estiver no meio da call ali, vou dizer, cara, pelo amor de Deus, eu tô indo para BH, eu tenho uma viagem agendada, cara, me diz aonde é que eu vou conseguir comer, eu vou chegar, tipo, sei lá, 3 da manhã, o que que eu peço para comer nessa cidade? E aí você já fez ali, eles vão conversar entre eles, vão discutir, e você vai tentar ganhar eles nisso, assim, eles vão ficar felizes em te ajudar e tal. Então tem esses caminhos para você tentar trazer todo mundo para perto de você, eles quererem ajudar, eles vão se aproximar de ti, mas é doido, cara. Muita gente na mesma call aí é nível avançado. Aí acho que é pro outro podcast a gente deixa esse. Mas eu acho que nem é nível avançado, eu voltaria um passo atrás. Se isso está acontecendo com muita frequência com você, alguma coisa foi feita errada anteriormente e você Perfeito. não fez os alinhamentos que você precisava fazer. Mas pode ser que mesmo você fazendo venha a acontecer. Então, minha dica é tente envolver todo mundo durante todo o seu processo. Boa sorte, vai ser difícil. Mas vender nunca foi fácil, nunca existiu atalhos, né? Aqui estamos nós, trazendo um pouquinho de como que a gente lida com tudo isso. E para a gente fechar, Caio, queria abrir para você deixar a sua última dica sobre rapport aí para o pessoal. Sei que a gente já falou sobre bastante coisa e de forma muito prática para todo mundo sair daqui e comentar depois se deu certo ou se não deu certo, também contem, viu, gente? Mas qual que é a sua dica final aí do rapport? Então, como dica final, eu já falei, né, de evitar ao máximo o assunto polarizador, aquele assunto que, tipo futebol, que envolve a paixão e é descontrolável e imprevisível. Já falei de usar também o fundo de tela, de usar essas coisinhas para trazer a pessoa para perto, mas eu gosto muito de um rapport também que pode ser um caminho legal, que é aquela coisa de entregar algo para a pessoa e isso já te dá o carisma, pelo gatilho de reciprocidade. Quando você fala de um benchmark de mercado, por exemplo, quando você dá alguma informação para a pessoa que ela não estava esperando receber naquela chamada, e então você pode mostrar isso para a pessoa, tipo, putz, cara, tô feliz de falar contigo, uma pena a gente não estar presencial, mas em algum momento eu quero ir, quero conhecer tua empresa presencialmente, a gente tomar aquele café. Café aqui soletrado CHOPP, tá? Não é o outro, é um café um pouco diferenciado que eu tomo aqui, mas, pô, eu quero ir, quero te conhecer, quero fazer isso, mas, bicho, tô feliz que a gente tá fazendo desse jeito, porque daí eu posso te falar sobre esses caras aqui, ó, que estão fazendo isso dessa maneira. Então, quer dizer, eu fui legal, fui carismático, falei que quero conhecer, joguei um pouquinho do ego, mas também já trouxe uma informação de benchmark para a pessoa se sentir, opa, que legal, cara, uma pessoa que quer estar comigo, ela tem a vontade de me conhecer, ela quer beber comigo, e ela já tá me dando alguma coisa sem eu entregar nada em troca. Então, isso normalmente funciona bem aí para um começo de chamada. Perfeitamente, principalmente quando você está ali em uma reunião com pessoas que se consideram boas negociadoras, né? Então, você precisa dar alguma coisa para ela poder se sentir melhor e abrir as portas para esse bate-papo. Essa é uma ótima mesmo, viu, Caioá? E aqui, para a gente finalizar, eu queria acabar lançando um pequeno desafio aqui para todo mundo, porque durante toda essa nossa conversa, gente, não sei se vocês perceberam, a gente citou várias técnicas de rapport.
E eu queria convidar vocês a identificar quais as técnicas que a gente citou aqui e podem ficar à vontade para me marcar e o Caiá. E podem ficar à vontade para me marcar o Caio lá também, contando quais foram essas técnicas. Mas não é só fazer a postagem não, viu, gente? Tem que usar também. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu, Cauã? Foi um prazer ter você aqui. Imagina, eu que agradeço. Obrigado você que está nos ouvindo, obrigado mesmo. Obrigado, Rive, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco dessa conversa. E fiquem à vontade mesmo para me marcar, para vir interagir comigo. Quer me procurar lá no Instagram, cara, manda uma direct, quer mandar um e-mail para mim, caioá@mosquite, fiquem bem à vontade mesmo, eu vou ficar muito feliz em poder trocar essa ideia com vocês e ajudar vocês a conseguir, de repente, melhorar aí alguns pontos de rapport e a gente poder testar algumas coisas juntos, vai ser bem divertido. Então, as portas estão abertas mesmo, gente. Venham e já cheguem fazendo rapport para eu poder avaliar. Boa, adorei essa, viu? Muito obrigada, um abraço, viu, Caioá?